Você já encerrou uma conversa sentindo-se mais fraco, mais pobre e mais distante dos seus sonhos? Reflita sobre isso por um instante. A sensação sutil, mas inconfundível, de que sua energia vital foi drenada, sua clareza foi nublada e a chama da sua ambição foi abafada por um sopro de dúvida. E se eu te dissesse que isso não foi um simples diálogo, mas um ataque espiritual à sua prosperidade? Uma invasão silenciosa ao solo sagrado da sua mente, onde as sementes da abundância que Deus plantou para você foram pisoteadas por palavras disfarçadas de preocupação. Esta é a guerra invisível que muitos de nós enfrentamos diariamente. Uma batalha travada não com armas, mas com frases que carregam o peso da limitação, do medo e da incredulidade, projetadas para te manter exatamente onde você está. Mas o Criador, em sua infinita sabedoria e proteção, não nos deixou indefesos. O Espírito Santo, que habita em nós como um guia e consolador, opera um sofisticado sistema de alerta divino, uma bússola espiritual que nos avisa quando estamos na presença de uma frequência que ameaça nosso propósito. Este sistema não se manifesta através de trovões ou visões celestiais, mas de uma forma muito mais íntima e constante, através das próprias palavras que nos são dirigidas. Ele usa a linguagem do dia a dia como um sinalizador, um alarme sutil que soa no fundo da nossa alma, nos dizendo: afaste-se, proteja seu coração, preserve a visão que eu te dei. A verdade é que os maiores bloqueios ao nosso destino não são as circunstâncias, mas as vozes que permitimos que contaminem nossa fé. Nesta jornada que iniciamos agora, eu vou revelar a você os códigos secretos deste sistema de defesa celestial. Vou decodificar as 5 frases específicas que, quando proferidas em sua direção, são um sinal inequívoco do Espírito Santo para que você mantenha distância. Essas não são opiniões ou conselhos comuns. São vibrações, são decretos de escassez que, se absorvidos, podem sabotar anos de oração e trabalho árduo. Ao final desta revelação, você não apenas reconhecerá instantaneamente esses ataques verbais, mas terá a clareza espiritual para se blindar contra eles, transformando sua mente em uma fortaleza impenetrável, onde apenas a prosperidade divina tem permissão para florescer. Prepara-se para receber o discernimento que protegerá o seu destino. Imagine a sensação de se ajoelhar para orar, com o coração cheio de fé, pedindo a Deus por avanço e prosperidade, apenas para se levantar e sentir que suas ações no mundo físico encontram uma resistência invisível, um muro intransponível. Você trabalha com diligência, você honra seus compromissos, você semeia com integridade, mas a colheita parece sempre adiada, sempre limitada, como se uma força desconhecida estivesse ativamente trabalhando contra o seu progresso. É aquele pensamento silencioso que te assalta nas horas mais quietas da noite, a dúvida que sussurra: será que estou fazendo algo errado? Será que Deus não está me ouvindo? Essa frustração espiritual é uma das dores mais profundas, a exaustão de remar com toda a força da sua fé, apenas para permanecer no mesmo lugar, observando outros barcos passarem. Agora, traga à memória um momento específico. Você teve uma ideia brilhante, um projeto inspirado pelo divino, uma visão clara de um futuro mais abundante para você e sua família. A energia pulsava em suas veias, a certeza do sucesso aquecia sua alma. E então, com o coração aberto e vulnerável, você decide compartilhar essa centelha de luz com alguém próximo, um amigo, um parente, alguém cuja opinião você, até então, valorizava. Você descreve seu plano com paixão. Seus olhos brilham com a possibilidade, esperando encontrar um eco, um apoio, uma palavra de encorajamento que sirva como combustível para a sua jornada. Nesse momento, você não está apenas compartilhando uma ideia, você está oferecendo um pedaço sagrado da sua esperança. Você conhece aquele peso no peito quando, em resposta à sua vulnerabilidade, você recebe não um abraço, mas um balde de água fria disfarçado de conselho realista? As palavras chegam com uma falsa camada de cuidado, mas a energia por trás delas é gélida, cortante. A cabeça da pessoa se inclina levemente, os lábios se comprimem em um gesto de falsa pena e a atmosfera da sala muda instantaneamente. A sua chama, antes vibrante, vacila sob o sopro da dúvida alheia. De repente, sua visão grandiosa parece infantil, seu otimismo parece ingenuidade e a certeza que você sentia começa a se dissolver em um mar de mas e se. Essa é a sutil violência da negatividade, um assassinato de sonhos cometido em nome da prudência. E a dor não termina quando a conversa acaba. Ela te acompanha no caminho de volta para casa,
no silêncio do carro, no eco das palavras que agora ressoam em sua mente. Seja realista, isso é muito difícil. Você não acha que está sonhando alto demais? A contaminação energética já ocorreu. A semente da dúvida foi plantada no solo sagrado da sua mente. E agora, você se vê travando uma batalha interna que não existia antes. Você começa a questionar a sua própria intuição, a voz de Deus dentro de você. Será que eles têm razão? A frustração se transforma em uma angústia silenciosa, o fardo de ter que lutar não apenas contra os desafios externos, mas contra os fantasmas da descrença que outros instalaram em você. Essa experiência se multiplica em cenários maiores, como naquele almoço de família de domingo. A mesa está farta, mas a conversa é de miséria. O tópico principal não é a gratidão pelas bênçãos, mas uma competição velada de quem tem mais problemas, mais dívidas, mais razões para temer o futuro. As palavras giram em torno da crise, da doença, da impossibilidade de vencer, da corrupção, criando uma densa nuvem de escassez que paira sobre todos. Qualquer menção à fé em um futuro próspero é recebida com olhares de ceticismo ou com histórias trágicas que servem para provar que a esperança é inútil. Você se sente um estrangeiro em sua própria tribo, um portador de luz em uma sala que insiste em celebrar a escuridão. E enquanto você está ali, sentado em meio a essa litania de lamentações, uma guerra silenciosa acontece dentro de você. Uma parte sua quer gritar, quer declarar as promessas de Deus, quer sacudir a todos e dizer que a mentalidade deles é a verdadeira prisão. Mas a outra parte está cansada, esgotada de ser a única voz dissonante, de ser rotulado como o sonhador, o ingênuo. Então você se cala, e cada palavra de negatividade que você absorve sem refutar é como um pequeno veneno que enfraquece sua fortaleza espiritual. Você sorri, concorda com a cabeça, mas por dentro sua alma clama por um ambiente que a nutra, não que a sufoque. O preço de pertencer, às vezes, parece ser o sacrifício do seu próprio destino. Esta é a dor central que o Espírito Santo quer curar em você, a exaustão espiritual. É o cansaço de ter que montar sua armadura divina, não para enfrentar demônios, mas para tomar um simples café com um amigo. É o fardo de ter que passar horas em oração para se desintoxicar de uma conversa de 15 minutos. É a solidão de caminhar em uma jornada de fé e abundância, enquanto está cercado por profetas do fracasso. Esse dreno constante em sua energia é a estratégia mais eficaz do inimigo para te manter paralisado, pois um soldado exausto não consegue avançar no campo de batalha. Sua estagnação não é um sinal da ausência de Deus, mas da presença de vozes que você nunca foi chamado a ouvir. Saiba que essa sensação não é imaginação sua. Esse desconforto, essa vontade de se afastar, esse cansaço na alma é um sinal divino. É o seu espírito em comunhão com o Espírito Santo, reconhecendo uma frequência que é tóxica para o seu propósito. A dor que você sente é, na verdade, o primeiro som do alarme, a primeira sirene de um sistema de proteção celestial que está tentando desesperadamente chamar sua atenção. Finalmente, você entende que não está sozinho neste sentimento e agora está pronto para entender por que permitir essas vozes em sua vida é a brecha mais perigosa em sua muralha, o portão que precisa ser fechado para que a verdadeira prosperidade possa, enfim, entrar e fazer morada. Diante desta dor, a sua mente pode ter começado a pintar rostos, a identificar as pessoas que proferem essas sentenças de morte para os seus sonhos. Mas eu estou aqui para te revelar que o verdadeiro inimigo não é a sua tia pessimista, o seu amigo cético ou o seu cônjuge preocupado. O adversário real, a entidade que verdadeiramente sabota o seu progresso, é muito mais sutil e vive dentro de você. É uma crença que nos foi ensinada desde a infância, um mandamento social disfarçado de virtude, a bondade ingênua. É a ideia de que, para sermos boas pessoas, devemos ouvir a todos, dar a todos o benefício da dúvida e manter nossos corações e mentes abertos a qualquer conselho, não importa quão destrutivo ele seja. Essa falsa piedade é a principal brecha na sua armadura espiritual. Pense em sua mente como uma fortaleza, um castelo que você constrói com suas orações, sua fé e seu trabalho duro. As muralhas são altas, a fundação é forte. No entanto, movido por essa bondade ingênua, você deixa o portão principal escancarado, dia e noite. E por este portão aberto entram, sem qualquer resistência, os ladrões de sonhos
e os semeadores de dúvida. Eles não chegam com espadas e tochas. Eles chegam com sorrisos familiares e palavras de cuidado. Eles são os especialistas em realismo, os embaixadores da mediocridade, e a sua tolerância excessiva com a negatividade deles é o convite formal para que entrem, roubem a colheita que Deus te prometeu e plantem ervas daninhas de medo e conformismo no solo fértil da sua alma. É aqui que precisamos estabelecer a diferença fundamental entre dois caminhos, o caminho do esforço e o caminho do alinhamento. O caminho do esforço é aquele em que você tenta construir sua prosperidade enquanto o portão da sua mente permanece aberto. Você trabalha mais, ora mais, luta mais, mas a cada passo à frente, permite que a contaminação energética te puxe 2 passos para trás. É um ciclo de exaustão e frustração. O caminho do alinhamento, o caminho que o Espírito Santo te chama a trilhar, começa com um ato de sabedoria protetora, fechar o portão. Trata-se de entender que a pureza do seu ambiente mental e espiritual não é um luxo, mas o pré-requisito para que o esforço produza frutos abundantes. Antes de plantar, você precisa garantir a integridade do solo. Para fechar este portão, você não precisa de força bruta, de conflito ou de grosseria. Você precisa de algo infinitamente mais poderoso, sabedoria. E essa sabedoria não é algo que você precise inventar, pois ela já foi concedida a nós há milênios, codificada como um artefato sagrado nas Escrituras, escondida em plena vista. No primeiro livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 10, encontra-se a chave mestra para a proteção da sua mente e do seu destino. É uma tecnologia divina, uma ferramenta espiritual de precisão cirúrgica chamada o discernimento de espíritos. Este não é um dom reservado para profetas e místicos de tempos antigos. É um direito de nascença para todo aquele que busca caminhar em alinhamento com o propósito divino, uma arma essencial para o arsenal do guerreiro da fé no século 21. Por muito tempo, este dom foi mal interpretado, envolto em mistério e relegado ao campo do espetacular. Mas o Espírito Santo quer desmistificar essa ferramenta para você. Hoje, o discernimento de espíritos, em sua aplicação mais prática e vital, é a habilidade divinamente concedida de sentir o que está por trás das palavras. É a capacidade de olhar para além da máscara da amizade, do parentesco ou da preocupação e perceber a verdadeira natureza da fonte da qual emanam as frases. É um detector de frequência espiritual que te permite identificar se as palavras que chegam até você carregam o espírito da fé, da expansão e da possibilidade, ou se estão contaminadas pelo espírito do medo, da inveja, da limitação e da incredulidade. É a sua bússola interna para navegar as interações humanas sem se contaminar. E aqui, a sabedoria antiga encontra um eco poderoso na mais profunda pesquisa sobre o sucesso humano. Décadas de estudo levaram Napoleon Hill a uma conclusão irrefutável, que ele chamou de princípio da mente mestra, ou mastermind. Hill descobriu que a associação harmoniosa com mentes alinhadas é um pré-requisito absoluto para a realização de grandes feitos e a acumulação de riqueza. Veja a conexão divina. A Bíblia nos dá o quê, o mandamento e a ferramenta para discernir os espíritos. E Napoleon Hill, através de sua análise empírica, nos mostra o porquê em termos práticos, porque a sua mente é um transmissor e receptor de vibrações e associar-se com a frequência errada torna a manifestação da prosperidade uma impossibilidade matemática e espiritual. Agora, com essa dupla chancela, divina e prática, estamos prontos para decodificar os sinais. Vamos começar com a primeira e talvez a mais insidiosa das frases, o assassino silencioso de destinos grandiosos. Ela chega quando você está no auge da sua inspiração, compartilhando uma visão que expande os limites do possível. É nesse momento que uma voz, quase sempre com um tom de superioridade condescendente, decreta: seja realista. Essa frase não é um conselho. É uma sentença, é uma tentativa de pegar a sua visão infinita, concedida por Deus, e encolhê-la até que ela caiba na pequena e empoeirada caixa da experiência medíocre de quem fala. O Espírito Santo te alerta neste exato instante, pois o espírito por trás desta frase não é o da prudência, mas o da incredulidade, que busca ter companhia em sua própria limitação. A decodificação deste alarme divino é crucial. Quando alguém lhe diz para ser realista, essa pessoa está, na verdade, fazendo uma confissão pública sobre os limites da sua própria fé
e da sua própria visão. Ela está lhe entregando o mapa de um território mental onde os milagres não são bem-vindos e onde o potencial divino é rigorosamente racionado. Esta frase é a voz da mentalidade de escassez que acredita que os recursos são finitos, que as oportunidades são raras e que sonhar grande é o caminho mais curto para a decepção. Ela projeta sobre você a realidade dela, uma realidade cinzenta e sem esperança, na tentativa de apagar as cores vibrantes do mundo que Deus te mostrou ser possível. Aqui devemos usar a metáfora da sua mente como um solo sagrado. A frase "seja realista" é uma semente de erva daninha, geneticamente modificada para crescer rápido e sufocar qualquer planta de propósito divino que esteja brotando. Se você permite que essa semente encontre terra fértil em sua mente, ela rapidamente criará raízes de dúvida. Logo você começará a questionar sua própria sanidade espiritual, a diminuir seus próprios sonhos para torná-los mais aceitáveis e palatáveis para aqueles que não conseguem ver o que você vê. Aceitar esse falso realismo é o equivalente a convidar um vândalo para pisotear o seu jardim secreto, o lugar onde Deus cultiva o seu futuro. As palavras são o termômetro da alma, e esta frase revela uma alma que está espiritualmente fria, incapaz de gerar o calor da fé necessário para incubar grandes projetos. A consequência de se associar com essa frieza é a hipotermia espiritual. Sua paixão esfria, seu entusiasmo congela e sua coragem se petrifica. Você se torna cauteloso, onde deveria ser ousado, cético, onde deveria ser confiante. O progresso em direção a um destino de abundância exige uma energia vibracional elevada, um fogo interior que queima intensamente. Permitir que a realidade de outra pessoa dite os seus termos é jogar água neste fogo, trocando a possibilidade da glória divina pela segurança de uma vida morna e previsível. Portanto, a ação mental que o Espírito Santo te instrui a tomar é imediata e intransigente. No momento em que as palavras "seja realista" atingirem seus ouvidos, não as absorva. Veja-as como o que são, uma confissão de limitação alheia que não tem poder ou autoridade sobre a sua vida. Em vez de internalizar a dúvida, você deve silenciosamente e com convicção inabalável ativar sua blindagem espiritual. Erga um muro de fé em sua mente e não permita que essa frequência ultrapasse a barreira dos seus ouvidos. Este é um ato de autodefesa espiritual, tão vital quanto se proteger de um perigo físico iminente. O decreto que você deve selar em seu coração é este: a minha realidade é definida pela promessa de Deus, não pela sua opinião. Repita isso internamente. Sinta a verdade e o poder contidos nessa afirmação. A sua realidade não é o que o mundo diz que é possível, é o que Deus decretou que é o seu destino. Ao adotar essa postura, você honra a visão que Ele lhe deu, protege seu solo sagrado e se mantém alinhado com a frequência da abundância. Você se recusa a diminuir o seu Deus para que ele caiba nas expectativas limitadas dos homens. E assim, você mantém o caminho livre para a manifestação dos seus sonhos. Avançamos para o segundo alarme divino, uma frase frequentemente usada com um tom de desdém e superioridade moral, especialmente quando você celebra uma conquista financeira ou expressa o desejo por mais recursos. A frase é: dinheiro não traz felicidade. Dita dessa forma, ela se torna uma arma para envergonhar a ambição e para justificar a estagnação. O espírito por trás dessa afirmação é o da pobreza, uma mentalidade que se sente ameaçada pela prosperidade alheia e, portanto, precisa demonizá-la para se sentir confortável em sua própria escassez. O Espírito Santo te alerta aqui, pois essa é uma das mentiras mais paralisantes que podem ser internalizadas por uma pessoa de fé. Ao decodificar este sinal, você percebe que dinheiro não traz felicidade é uma das maiores distorções da verdade espiritual. É uma frase que coloca Deus em uma posição de esquizofrenia, como se Ele nos desse o poder de criar riqueza com uma mão, apenas para nos condenar por usá-la com a outra. A verdade é que o dinheiro é uma ferramenta. Nas mãos de uma pessoa alinhada com o propósito divino, ele se torna um instrumento para construir, para abençoar, para curar, para expandir o reino e para viver uma vida de plenitude e não de constante preocupação. A pessoa que profere essa frase com desprezo revela que em sua alma, prosperidade e espiritualidade são inimigas, uma crença limitante que garante sua permanência na falta. Imagine que as palavras são o termômetro da alma. Esta frase indica:
que a alma de quem fala está operando em uma temperatura de falta, de ressentimento com a abundância. Associar-se a essa frequência é como tentar velejar com a âncora fincada no leito do mar da escassez. Não importa a força do vento divino a seu favor, você não sairá do lugar. A crença de que o dinheiro é sujo ou não espiritual contamina sua própria capacidade de atraí-lo e administrá-lo com sabedoria. Ela cria um conflito interno, onde você ora por provisão, mas inconscientemente repele a própria ferramenta que Deus usa para materializar essa provisão em sua vida. É um ato de autossabotagem espiritual. A consequência de absorver essa mentalidade é devastadora. Você começa a se sentir culpado por desejar uma vida melhor. Você hesita em cobrar um preço justo pelo seu trabalho, tem medo de investir e se contenta com as migalhas, acreditando que isso é um sinal de humildade. Mas isso não é humildade, é a aceitação de uma identidade de pobreza que não condiz com a natureza do seu Criador, o dono de todo o ouro e de toda a prata. Você passa a viver em um estado de quase, sempre à beira de um avanço, mas paralisado pelo medo de ser julgado como alguém materialista ou pouco espiritual por aqueles que escolheram glorificar a falta. A ação mental necessária é a da dissociação imediata. Ao ouvir dinheiro não traz felicidade, com esse tom acusatório, não entre em debate, não tente convencer a outra pessoa. A batalha dela é com a própria mentalidade de escassez. Sua única responsabilidade é proteger a sua. Entenda que você está diante de alguém que opera em uma frequência vibracional de falta. Apenas observe a informação, reconheça-a como um sinal de uma crença limitante que não te pertence e, internamente, reforce a sua própria verdade. Mantenha a sua convicção de que a prosperidade é um direito divino e uma ferramenta poderosa para o bem. O seu decreto interior deve ser firme e claro. Eu sou um canal para a abundância de Deus e uso a prosperidade para abençoar a mim mesmo e ao mundo. Ao se ancorar nesta verdade, você neutraliza o veneno da mentalidade de pobreza. Você se liberta da falsa dicotomia entre ser espiritual e ser próspero. Você se alinha com a verdade de que Deus deseja que você tenha vida, e vida em abundância, o que inclui a abundância de recursos para que você possa cumprir plenamente o seu propósito na Terra, sem as correntes da preocupação financeira constante. E assim, você protege sua jornada rumo à liberdade financeira. Vamos à terceira frase, o sinal de alerta que soa quando uma bênção se manifesta em sua vida. Após muito esforço, oração e preparação, você alcança um objetivo importante. E então, em vez de um reconhecimento do seu processo, você ouve: você teve sorte. Esta frase, muitas vezes dita com um sorriso que não alcança os olhos, é um dos veículos mais comuns da inveja. O espírito por trás dela é incapaz de compreender ou de celebrar a lei espiritual da semeadura e da colheita. Para justificar a própria inércia, ele precisa atribuir o seu sucesso a um fator aleatório e impessoal, como a sorte, negando a sua fé, a sua disciplina e, mais importante, a mão de Deus na sua vida. A decodificação é libertadora. Você teve sorte é o idioma daquele que observa a colheita, mas se recusa a ver o processo do plantio. É a confissão de alguém que não consegue enxergar a arquitetura divina por trás do sucesso, a intersecção entre a preparação humana e a oportunidade celestial. Ao reduzir sua vitória ao acaso, a pessoa se isenta da responsabilidade de seguir os mesmos princípios de fé e ação que você seguiu. É mais confortável para ela acreditar que um raio de sorte te atingiu do que admitir que você pagou o preço da dedicação e do alinhamento que ela não está disposta a pagar. O Espírito Santo te alerta para não buscar validação nesse tipo de fonte. A sua mente é um solo sagrado, e buscar a validação de quem fala a língua da sorte é como pedir a uma cabra para avaliar o trabalho de um jardineiro. A cabra não entende de cultivo, apenas de consumo e destruição. Da mesma forma, uma pessoa presa na frequência da inveja e da incompreensão das leis espirituais não tem a capacidade de avaliar ou validar a sua jornada. Tentar explicar a ela sobre suas noites de trabalho, suas manhãs de oração e seus atos de fé seria inútil. Ela só consegue ver o fruto e, como não entende a semente, o solo ou o processo, rotula tudo como sorte. O perigo de internalizar essa frase é que ela pode diminuir o seu senso de merecimento e te desconectar da sua parceria com Deus. Se você começa a acreditar que foi apenas sorte,
Você se esquece do poder da sua fé e da sua ação. Você passa a temer que a sorte não apareça da próxima vez, gerando ansiedade e insegurança. Isso te coloca em uma posição passiva de quem espera a sorte, em vez de se manter na posição ativa de co-criador com Deus, que planta, rega e confia que o crescimento virá. A gratidão pela bênção é substituída por uma frágil esperança de que o acaso te favoreça novamente. A ação mental correta é a do desapego e da reafirmação interna. Quando ouvir "você teve sorte", não se ofenda e não tente se justificar. Apenas agradeça polidamente pelo comentário, mas não o deixe entrar em seu santuário interior. Reconheça a frase como um sinal claro de que a pessoa à sua frente não compreende o seu processo, e isso está bem. Ela não precisa entender. A sua validação não vem de fora, mas de dentro, da sua conexão com o Criador e do conhecimento da jornada que você trilhou. Sua paz não pode depender da capacidade dos outros de te enxergar corretamente. Decreta para si mesmo, com a serenidade de quem conhece a verdade: isto não é sorte, é a colheita da minha fé alinhada com a graça de Deus. Essa afirmação restaura a honra à sua jornada, reconhece a sua parceria com o divino e fortalece a sua convicção nas leis espirituais de causa e efeito. Você sabe que a chamada sorte é, na verdade, o ponto de encontro onde a sua preparação, guiada pelo Espírito Santo, cruza com a oportunidade que Deus orquestrou. Ao se firmar nesta consciência, você se torna imune à inveja disfarçada de elogio e se prepara para colheitas ainda maiores. Chegamos ao quarto alarme, uma frase que é a teologia da passividade, um veneno doce que paralisa o progresso em nome de uma falsa submissão a Deus. Você está perseverando em um projeto, enfrentando desafios, mas mantendo a fé, e alguém lhe diz com um ar de sabedoria resignada: se fosse para acontecer, já teria acontecido. O espírito por trás desta frase é o do conformismo, do fatalismo que usa Deus como desculpa para a inação e para o abandono dos sonhos. É uma distorção perigosa da soberania divina que a transforma de um motor para a ação confiante em um sofá confortável para a desistência. A decodificação revela uma profunda heresia espiritual. Essa frase contradiz a própria natureza da fé, que, segundo as Escrituras, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé não é uma sala de espera, é uma sala de máquinas. Ela exige ação, perseverança, resiliência e a recusa em aceitar a realidade presente como o destino final. A pessoa que profere essa sentença está, na verdade, admitindo que sua própria fé tem um prazo de validade curto. Ela se ancora em um Deus pequeno e impaciente, que só opera em cronogramas instantâneos, e não no Deus da Bíblia, que trabalha através de processos, de estações e do desenvolvimento do nosso caráter através da perseverança. As palavras são o termômetro da alma. Se fosse para acontecer, já teria acontecido. Indica uma alma que já desistiu, que trocou a esperança pela conveniência da resignação. Permitir que essa frequência te influencie é extremamente perigoso. Ela te convida a abandonar a sua semeadura no meio do processo, a duvidar do tempo de Deus e a interpretar os desafios não como parte da jornada, mas como um sinal divino para parar. É a voz da tentação que Jesus enfrentou no deserto, a voz que sempre sugere o caminho mais fácil, o atalho, a desistência, em vez da perseverança que forja o caráter e garante a promessa. A consequência de dar ouvidos a essa teologia da passividade é o aborto de destinos. Inúmeros projetos divinamente inspirados, empresas, ministérios e transformações de vida morreram na praia porque o portador da visão deu ouvidos a esses profetas do fatalismo. Você começa a confundir cansaço com um sinal divino para parar. Você perde a força para dar o próximo passo, para fazer a próxima ligação, para escrever o próximo capítulo, convencido de que seu esforço é em vão. Essa mentalidade é uma afronta direta ao Espírito Santo, cujo papel é nos dar força e consolo para continuar a corrida, não para nos sentar à beira do caminho. A ação mental ordenada pelo Espírito é a da rejeição categórica. Ao se deparar com essa frase, reconheça-a como uma armadilha espiritual. Visualize-a como uma placa de pare falsa, colocada no meio da estrada do seu destino por alguém que não tem autoridade para interromper a sua jornada. O Espírito Santo te manda manter distância de quem se ancora no fatalismo, pois essa é uma doença espiritual contagiosa. Em vez disso, a sua ordem é clara. Cerque-se de pessoas que entendem que a fé é o motor da ação,
não uma desculpa para a inércia. Busque a companhia daqueles que te perguntam: como posso te ajudar a continuar? E não daqueles que te aconselham a desistir. Seu decreto interior precisa ser um grito de guerra espiritual. O tempo de Deus é perfeito e a minha fé ativa a minha perseverança até que a promessa se cumpra. Esta declaração realinha você com a verdadeira natureza da fé. Ela honra o processo, valida a sua perseverança e coloca a sua confiança no caráter de Deus e não nas circunstâncias presentes. Ela transforma cada desafio de um ponto final em uma vírgula, um obstáculo, em uma oportunidade de fortalecimento. Com esse decreto, você se torna imparável, pois entende que, enquanto você não desiste, Deus não para de trabalhar em seu favor. Finalmente, a quinta e última frase, o alarme que soa para te proteger do medo da sua própria grandeza. Você está expandindo, sonhando mais alto, buscando novos patamares de sucesso e influência. E então, uma voz de falsa cautela sussurra: cuidado para não querer demais. Esta é talvez a mais sutil das 5, pois se disfarça de humildade e de temor a Deus, mas o espírito por trás dela é o da mediocridade, o medo da grandeza que tenta te envergonhar por seus desejos e ambições, sugerindo que sua busca por prosperidade é um ato de cobiça ou de arrogância contra o plano divino. A decodificação desta frase expõe uma teologia da pequenez. Ela pressupõe que servimos a um Deus de mediocridade, um criador de recursos limitados, que se sente ameaçado por nossos grandes sonhos. Isso é uma blasfêmia. Nós servimos a um Deus de abundância infinita, o Rei do Universo, cuja glória se manifesta através da expansão, do crescimento e da plenitude de suas criaturas. Desejar demais sob a perspectiva divina é simplesmente expandir a sua capacidade de receber tudo aquilo que Ele, em sua generosidade infinita, já preparou para você. A pessoa que te adverte contra querer demais está, na verdade, te convidando para a prisão da baixa expectativa dela. Sua mente é um solo sagrado, e a frase "cuidado para não querer demais" é um herbicida projetado para impedir o crescimento de árvores altas e frondosas. Ela busca manter seu jardim mental cheio de pequenos arbustos, fáceis de controlar e que não fazem sombra em ninguém. Se você aceita essa semente, você começa a podar seus próprios sonhos antes mesmo que eles tenham a chance de florescer. Você se contenta com o bom por medo de buscar o ótimo que Deus te destinou. Você vive uma vida de constante autossabotagem, pedindo desculpas por sua ambição e se sentindo culpado por desejar a plenitude que é seu direito de nascença como filho do rei. O resultado dessa mentalidade é uma vida vivida muito aquém do seu verdadeiro potencial. Você se torna um gigante que vive como um anão, com medo de esticar as pernas para não incomodar os outros. Você honra mais o medo da crítica humana do que o mandamento divino de multiplicar os talentos que lhe foram confiados. Essa falsa humildade não agrada a Deus. Pelo contrário, ela o insulta, pois sugere que a obra-prima que ele criou, você, foi projetada para permanecer pequena, escondida e limitada. A maior glória que você pode dar a Deus é se tornar a versão mais grandiosa e expandida de si mesmo que Ele te chamou para ser. A ação mental que o Espírito Santo te convoca a realizar é a da expansão consciente. Quando ouvir essa advertência limitante, veja-a como um elástico, tentando te puxar de volta para uma zona de conforto que já não te serve mais. Em sua mente, recuse-se a encolher. Pelo contrário, use a frase como um gatilho para sonhar ainda maior. Pergunte a si mesmo: o que seria querer demais para um filho do dono do universo? A resposta é que não há limites. Lembre-se que o seu desejo por crescimento e abundância não é cobiça, é o seu espírito clamando pela expressão total do potencial que Deus depositou dentro de você. O seu decreto final, que quebra as correntes da mediocridade, é: eu sirvo a um Deus de abundância, e ao expandir meus sonhos, eu expando minha capacidade de glorificá-lo. Declare isso em seu espírito e afaste-se de qualquer voz que tente te colocar em uma caixa menor do que o seu destino. Você não foi criado para o conformismo, mas para a grandeza. Você não foi chamado para a escassez, mas para a abundância. Ao abraçar seus maiores desejos e alinhá-los com um propósito divino, você não está sendo arrogante. Você está finalmente concordando com o tamanho do sonho que Deus sempre sonhou para você. Agora, o véu foi rasgado. Você não é mais um participante passivo nas conversas que moldam a sua realidade. Você é um guardião consciente,
armado com o discernimento do Espírito Santo. As 5 frases que decodificamos não são mais gatilhos invisíveis de sabotagem, mas alarmes claros e sonoros que te capacitam a proteger as fronteiras do seu território sagrado. Você agora detém a chave não para controlar os outros, mas para governar a si mesmo, para escolher com sabedoria quais sementes de palavras terão a permissão de entrar no solo da sua mente. Esta clareza não é apenas conhecimento, é poder. É o primeiro dia da sua vida como um arquiteto deliberado da sua fortaleza espiritual, não mais uma vítima das tempestades de negatividade alheia. Imagine, por um momento, a sua mente como um terreno fértil que por anos esteve sobrecarregado com ervas daninhas de dúvida, medo e limitação, plantadas por vozes bem-intencionadas, mas espiritualmente ignorantes. Agora, com o dom do discernimento em mãos, você pode caminhar por este jardim e, com precisão, arrancar cada uma dessas ervas pela raiz. Sinta a paz que emerge à medida que o solo é limpo. Veja a riqueza da terra escura e pura, finalmente pronta para receber as sementes puras da abundância divina, as sementes da fé, da possibilidade e da prosperidade que Deus anseia por plantar em você. Este jardim limpo é o pré-requisito para a colheita que você tanto tem orado para receber. Quando sua vida estiver livre dessas vozes, você sentirá uma aceleração divina. A resistência que antes parecia um muro intransponível começará a se dissolver. Seus projetos, que antes se moviam a passos lentos, ganharão um novo e poderoso impulso, como um navio que finalmente tem sua âncora de arrasto cortada. Esta é a dinâmica do alinhamento. Ao remover a fricção energética causada pela negatividade, você entra em um fluxo harmonioso com o universo e com o tempo de Deus. O progresso deixa de ser uma luta árdua e se torna uma dança de cocriação, onde seus passos de fé são correspondidos por um avanço sobrenatural e visível em todas as áreas da sua vida. Com este novo alinhamento, virá uma clareza de propósito e uma energia renovada que você talvez não sinta há anos. Imagine acordar pela manhã com sua mente silenciosa, livre dos ecos de críticas e dúvidas do dia anterior. A voz do Espírito Santo, sua intuição, se tornará o som mais claro e nítido em sua consciência, guiando suas decisões com uma certeza que dissipa toda a confusão. A exaustão espiritual que te assolava será substituída por um vigor celestial, uma força que não vem de sua própria vontade, mas do poço infinito de poder que se torna acessível quando sua mente está em paz e sua fé está protegida de qualquer contaminação. A minha chamada à transformação para você hoje não é para que curta este vídeo ou se inscreva no canal. É algo infinitamente mais profundo e mais poderoso. Eu te convido a encontrar um momento de silêncio assim que terminarmos aqui. Feche seus olhos e faça uma oração simples, mas fervorosa. Peça a Deus, em nome de Jesus, que ative e aguce em você o dom do discernimento de espíritos. Peça para que Ele te dê uma santa sensibilidade para sentir a frequência por trás das palavras, para que seu espírito reconheça instantaneamente o que vem para edificar e o que vem para destruir, independentemente da aparência externa. Após esta oração, comece hoje mesmo a auditar silenciosamente as vozes que você permite perto de sua mente e de seu espírito. Isso não é um chamado ao confronto, mas à observação sábia. Apenas preste atenção em como você se sente depois de cada interação. Você se sente mais leve, mais inspirado e mais forte? Ou se sente mais pesado, mais confuso e mais fraco? Deixe que a sua paz interior seja o juiz. Permita que a sensação em sua alma seja o termômetro que te guia, te mostrando de quem você deve se aproximar e de quem o Espírito Santo te manda, amorosamente, manter distância para proteger o seu destino. Ao praticar essa blindagem espiritual, uma paz que excede todo o entendimento começará a guardar o seu coração e a sua mente. É a paz de saber que sua casa interior está em ordem, que os portões estão trancados para os ladrões de sonhos e que o Rei da Glória tem espaço livre para operar e manifestar sua vontade em sua vida. Esta serenidade é o verdadeiro solo da prosperidade. É a partir deste estado de espírito seguro e alinhado que as ideias divinas fluem, as conexões certas aparecem e a abundância material se torna a consequência natural de uma riqueza interior bem protegida. Lembre-se sempre que a batalha pela sua prosperidade é vencida ou perdida no campo de batalha da sua mente. As circunstâncias externas são apenas um reflexo da sua paisagem interna. Portanto, assuma hoje o seu posto como o guardião da sua mente,
o protetor do seu propósito divino. Cele esta decisão em seu coração, em sua alma e em seu espírito com a verdade que irá te guiar a partir de agora e para todo o sempre. A verdade que é o seu novo mantra, o seu decreto diário de poder e proteção. Eu protejo minha mente para que Deus possa prosperar minha vida.